Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula, tá bom? Aula 2 aí, então vamos fazer estruturas condicionais. Então, a primeira estrutura condicional, vou explicar para vocês o que é o se e o se não, que é muito utilizado na programação. Então, nesse momento aí, eu quero que você acompanhe comigo abrindo o seu Portugal Web Studio. Então, o primeiro passo, gente, eu vou declarar uma variável chamada inteiro, e essa variável vai ser idade, tá? Essa caixinha vai receber o valor de idade dentro dela. Então, já criei uma variável. Agora, eu vou vir aqui, não fazer uma pergunta para o usuário, já fazer uma atribuição, colocar idade é igual a 20. Quando a gente utiliza um sinal de igual, é sinal de atribuição. Eu estou pegando esse valor aqui e jogando dentro dessa caixinha, que é essa variável, que ela já tem esse espaço reservado, porque também tipamos como inteiro. E o valor que eu estou colocando dentro dessa variável, dentro dessa caixinha, é o valor de inteiro, que é o 20. Ok? Agora eu vou fazer uma estrutura condicional. Vou fazer uma estrutura condicional. Basicamente, eu vou fazer uma pergunta lógica. O meu compilador vai ler, vai me retornar verdadeiro ou falso, vai dizer se essa pessoa ela é maior de idade ou é menor de idade. Então, eu vou vir aqui, ó, se, tá? Vou colocar aqui, ó, idade maior igual a 18. Vou abrir as chaves e fechar as chaves e vou explicar para você o que é que está acontecendo aqui neste momento. A verificação se, eu faço uma pergunta lógica e aqui é o condicional. Basicamente, eu faço uma pergunta, vamos dizer, para a minha máquina faz uma comparação lógica e retorna verdadeiro ou falso. Por exemplo, a idade 20, ela é maior ou igual a 18, ela é maior que 18. Então, basicamente, essa condição aqui, ela vai voltar verdadeira. Então, essa condição, ela só retorna verdadeiro ou falso. Basicamente é isso. Então, quando eu coloco essa palavra reservada chamada se para fazer a verificação, o que é que acontece? Se idade for maior que 18 ou igual a 18, essa pessoa é de maior de idade. Então, tá vendo que essa chavinha ela abre aqui e fecha aqui? É o bloco se o se é verdadeiro. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele vai rodar esse bloquinho que inicia aqui e fecha aqui. Então, eu vou colocar aqui rapidinho, ó. Vou dar um tab para indentar o nosso código. Como eu falo para vocês, é muito importante a gente estar indentando o nosso código, deixar ele organizado. E vou chamar a palavra reservada aqui do portugal.dev. Escreva, vou colocar aspas duplas, que eu vou colocar um texto e informar. Você é maior de idade. Maior de idade. Pronto. Agora, se ele nem for igual, nem for maior a 18, essa pessoa é o quê? Menor de idade. Então, eu vou chamar outra palavra reservada chamada se não. Se esse teste lógico aqui, essa condição, ela retornar falsa, eu preciso jogar o se não para o meu se ele se encaixar nas duas colocações aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, escreva você, deixa eu colocar o você é menor de idade. Pronto. Basicamente, agora, eu criei a nossa primeira condicional aí, utilizando se. Então, basicamente é o que, gente? Se idade for maior ou igual a 18, eu vou rodar esse bloquinho aqui. Tá vendo que esse bloco ele abre aqui e fecha aqui? Se essa expressão der falsa, então se ela der falsa é porque a pessoa nem é igual e nem é maior a 18. Ela é menor que 18. Então, basicamente, eu vou rodar o se não, porque essa expressão aqui, quando ela dá falsa, eu rodo esse bloquinho aqui de baixo. Quando ela dá verdadeira, ele roda esse bloquinho aqui de cima. Então, basicamente, gente, a programação ela é voltada ao se e se não. Então, você vai criar comparações lógicas e o seu computador vai fazer testes lógicos usando essas condicionais aqui, que vai retornar um booleano, que é um verdadeiro ou falso, e aí vai determinar o seu código. Seu código vai ser guiado, vai ter
a lógica introduzida nele através do sim e se não, tá bom? Tem outros também que é o caso, que a gente vai aprender daqui a pouco, mas basicamente é isso. Então, só para ficar mais interessante, agora vamos interagir com o nosso cliente aqui embaixo, tá? O nosso usuário, eu vou colocar aqui, ó, escreva qual é a sua idade. Eu vou fazer aqui embaixo, leia idade. O que é que vai acontecer? Vou dar um espaço aqui para ficar mais organizado. O meu programa vai perguntar a idade do usuário, ele vai ler essa idade, jogar dentro da variável e depois fazer as comparações. Vamos rodar para ver se está certo? Olha aqui que legal. Roda aqui embaixo no Web Studio, vou colocar aqui, ó. Minha idade é 31. 31, você é maior de idade. Ok? Vou rodar mais uma vez, vou colocar aqui 17. Você é menor de idade. Ok, gente? Agora vamos para a nossa próxima situação de código, tá? Que vamos criar agora. Vou clicar aqui e vamos criar mais um. Eu vou colocar uma situação, vou perguntar a temperatura e aí eu vou retornar para a pessoa, se a pessoa é para colocar um casaco, sim ou não, tá certo? Então, o mesmo esquema que a gente fez na idade, a gente vai fazer com a temperatura, tá certo? Então, ó, vou declarar uma variável inteiro, chamada temperatura. Olha aí. Vou vir aqui e perguntar, tá? Para o usuário. Informe a temperatura. Dá um espaço. Vou ler a temperatura que ele vai informar. Temperatura. E depois eu vou colocar aqui, ó. Se temperatura, eu vou colocar em parênteses para fazer o teste lógico. Aí temperatura for menor que 20 graus, na verdade, que estamos informando em graus aqui, ele vai jogar uma palavrinha reservada aqui. Palavrinha reservada não, um textinho. Basicamente vai ser assim, ó. Está frio. Vírgula, coloque um casaco. E se não, se não for menor, ou vai ser 20, ou vai ser as temperaturas acima de 20 também. Vou colocar aqui, ó, se não, vou colocar escreva o tempo está agradável. Pronto. Basicamente vai ser o que? O meu programinha vai perguntar a temperatura em graus Celsius, tá? E aí a gente vai pegar essa temperatura, jogar dentro dessa variável, vai fazer uma comparação lógica. Se a temperatura for menor que 20 graus, eu vou colocar está frio, coloco um casaco. Se ele não é menor que 20 graus, ou é 20, ou as temperaturas acima de 20 graus, eu vou colocar o tempo está agradável. Então, vou rodar aqui para a gente ver como é que tá legal. Informe a temperatura. Vou colocar aqui 22 graus. Ele vai dizer aqui, ó, o tempo está agradável. Vou rodar novamente, vou colocar 19 graus. Está frio, coloque um casaco. Então, essa foi a nossa última comparação aí, tá? E eu vou iniciar com vocês um pouco de caso, mas na próxima aula a gente vai criar mais exercícios. Já vou explicar para vocês como é que funciona o caso, tá? Já coloquei um código aqui, porque eu vou explicar bloquinho por bloquinho. Depois eu vou lançar um desafio para vocês, porque a próxima aula da gente vai ser totalmente sobre caso, tá bom? Então, criei esse códigozinho aqui, eu acredito que ele está por aqui. Ah, perdão, tá aqui. E aí a gente vai aprender, fazer o passo a passo, antes de eu desenvolver com vocês o caso. Eu já vou passar um desafio para vocês aí no final dessa aula, porque na terceira aula, nossa aula vai ser uma aula de caso. Então, a gente vai aprender caso, vai criar vários exercícios de caso, mas eu já criei esse aqui, já deixei pronto para explicar para vocês cada bloquinho do caso. Tá bom? Então, gente, como é que funciona o caso? O caso, ele é um pouco diferente do se e se não, mas é bastante utilizado também na programação, não tão quanto o se e se não, mas o caso ajuda bastante. Então, o que é isso? O caso ele funciona basicamente assim. Aqui a gente declarou uma variável dia da semana, aqui a gente perguntou ao usuário para ele informar o dia da semana de 1 a 7, e aqui a gente começou
escrever o caso, tá bom? Então, tá vendo que tem esse escolha aqui em cima? Esse escolha, basicamente, ele vai pegar o dado que tem dentro da variável dia de semana, porque a gente declarou, jogou de 1 a 7 dentro dessa variável, ou outro valor, que também a gente vai verificar. E aí a gente colocou escolha. Escolha, basicamente, a gente deixou aqui o valor da variável aqui dentro, e aí a gente vai fazer algumas comparações. Caso dia da semana seja 1, escreva domingo e pare o caso. Ele vai parar aqui e vai passar para outra linha, sair dessa última chave aqui e seguir o código. Como eu expliquei para vocês nas outras aulas, o nosso código ele lê linha por linha, certo? Então, caso seja 2, tá? O dia da semana, o caso o usuário digitou 2, a gente vai escrever segunda-feira. E assim, 3, terça-feira. Para quem não sabe, a semana começa no domingo, tá? O domingo é o dia 1 da semana, não é o domingo não é o último dia, é o primeiro dia da semana. Escreva terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e 7, sábado. E caso contrário, o usuário digite um caractere que seja um inteiro, mas não esteja dentro do 1 ao 7, a gente vai falar basicamente isso aqui. O número inválido, digite um número de 1 a 7. Então, voltando aqui para explicar, basicamente como é que funciona o nosso amigo caso, tá? O caso, o primeiro passo, ele pega uma variável e ele faz a escolha. Basicamente é isso, ele joga aqui e começa a fazer verificações nesta variável. Caso esta variável seja 1, escreva isso e pare. Caso esta variável seja 2, escreva segunda-feira e pare o caso. Então, quando ele chega aqui no pare, ele vai pular todas as linhas e vai vir para o próximo bloquinho, que caso tenha escrito aqui, ele vai vir para cá, para outro bloco de código, tá? Ele vai pular todo esse caso porque ele achou um que bateu. Então, basicamente, gente, o caso ele serve verificar se existe um valor igual à variável que está aqui, que foi declarada. Se não tiver nenhum valor igual, no caso 1, no caso 2, caso 3, caso 4, que foi a verificação que a gente fez, ele vai ter o caso contrário. Caso não bata nenhum valor, automaticamente o número foi inválido que ele informou, ele vai sair do caso e vai vir aqui e continuar o código, porque se tiver mais um código aqui, ele vai continuar o código e seguir. Caso não, ele vai finalizar o programa, tá bom? Então, vou rodar mais uma vez e aqui vou colocar 10. Ele colocou aqui o número inválido. Digite o número de 1 a 7. Por quê? Ele não bateu nem caso seja 1, caso seja 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele viu que era 10, não tinha nenhum batendo, ele colocou caso contrário, o número inválido, digite de 1 a 7. Então, o caso, gente, funciona basicamente assim. Então, eu já quero fazer um link, tá? Para a próxima aula, aula 3, nossa aula de lógica aqui, estamos gravando. Eu quero que você faça um caso, tente fazer, porque a próxima aula vai ser só sobre caso, tá certo? E aí a gente vai praticar, vai ver bloquinho por bloquinho, vamos fazer o debug também, linha por linha, como a gente já fez aqui uma prévia. Então, já para fazer o link para a aula que vem, eu quero que você faça um desafio aí, que você faça os 12 meses. Você vai perguntar ao usuário de 1 a 12, e quando ele digitar 1 vai ser janeiro, quando ele digitar 11 vai ser novembro, ok? Quando ele digitar 6 vai ser junho. Então, você vai criar basicamente um caso com os meses e perguntar para o usuário qual o número do mês que ele quer escolher. Quando ele digitar, e aí você vai mostrar, por exemplo, 8, agosto. Então, você vai fazer essas verificações. Então, fica aí esse desafio para você que assistiu a aula. E se você assistiu a aula até o final, fez o desafio, comenta aqui o código que você desenvolveu para o caso, porque a próxima aula, gente, você vai aprender o caso no passo a passo. Tá bom, gente? Então, um abraço, tchau, tchau. E qualquer dúvida, gente, estou aqui no chat, na descrição, na verdade, nos comentários, para tirar todas as suas dúvidas. Então, não deixa de usar esse recurso também. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau, abraço, fica com Deus.